Momento de ouvir a palavra de Deus. Quero que você compartilhe esta live, porque eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida nesta manhã. Bom dia, Cleidinha Araújo, Deus abençoe. Compartilhe essa live nesta manhã. Eu quero que você coloque aí, que você anote e que você profetize neste dia. Quem nasceu para fazer a diferença vai incomodar. Quem nasceu para fazer a diferença vai incomodar. Tem um texto muito forte. Bom dia, Graziela Souza. A palavra diz lá em João capítulo 15, versículo 18. Se o mundo os odeia, tenham em mente que antes me odiou. Se o mundo os odeia, tenham em mente que antes me odiou. Estas são as palavras de Jesus. Jesus está aqui falando para os seus discípulos. Assim como o mundo me odiou, assim como eu fui odiado, assim como eu sou odiado, assim como eu sou perseguido, assim como pessoas têm ódio de mim, vocês também serão odiados por causa do meu nome. Se você for estudar a Bíblia, você vai ver que os homens de Deus, os homens escolhidos, levantados por Deus, eles foram odiados. É uma palavra forte, mas é uma palavra verdadeira, ódio. Por que Estevão foi morto, apedrejado? Porque Estevão incomodava. Por que Tiago foi morto à espada? Porque incomodava. Por que João Batista foi decapitado? Porque incomodava. Por que Daniel foi jogado na cova com leões? Porque incomodava. Por que os 3 jovens hebreus foram jogados dentro da fornalha? Porque eles incomodavam. Por que José foi vendido pelos próprios irmãos? Porque incomodava. Por que os inimigos entulhavam os poços de Isaac? Porque Isaac incomodava. Por que jogaram o profeta Jeremias lá dentro da cisterna? Porque ele incomodou. Porque ele incomodava. Por que o profeta Isaías foi cerrado ao meio? Porque ele incomodou, ele incomodava. Por que mataram Jesus? Porque Jesus incomodava. Por que Abel foi assassinado pelo próprio irmão? Porque incomodava. Eu posso passar a manhã inteira aqui falando só de pessoas da Bíblia, de personagens da Bíblia, de homens de Deus que estão na Bíblia, que passaram por perseguições, que morreram pelo simples fato de incomodar. E por que eles incomodaram? Porque eles nasceram para fazer a diferença. Quero que você entenda nesta manhã que você nasceu para ser diferente. Você nasceu para fazer a diferença. E quem nasceu para fazer a diferença vai incomodar. Existe uma evidência muito forte na vida daqueles que são guiados pelo Espírito Santo de Deus. E que evidência é essa? Qual é a evidência de que alguém está fazendo a vontade de Deus? Incomodar. Ele vai incomodar. Se está fazendo a diferença, vai incomodar. Alguém vai se incomodar. Quem nasceu para fazer a diferença tem que entender que não vai faltar na sua vida perseguição, porque você vai incomodar. Olha João 15, 18, onde nós lemos. Jesus disse, olha, o mundo os odeia. Se o mundo os odeia, tenham em mente que antes me odiou. Eu fui odiado, então vocês também serão odiados. É como se Jesus estivesse dizendo assim para os discípulos, olha, me odeiam porque eu incomodo. E se vocês são meus discípulos, vocês também serão odiados. Por quê? Porque vocês também irão incomodar. Pega essa mensagem nesta manhã. Se você serve a Jesus, se você é um discípulo de Jesus, você também vai incomodar. Vamos falar do mestre? Já que Jesus deixou bem claro que nós seríamos odiados por causa dele, por causa do nome dele, então vamos falar do mestre, de Jesus.
do maior exemplo que veio a este mundo para fazer a diferença e incomodou com força. Jesus incomodou quando nasceu. Meu irmão, me diga o que é que uma criança, um bebê recém-nascido pode fazer contra alguém? E Jesus, ao nascer, já incomodou. Mateus capítulo 2, versículo 16, você pode ler lá depois. A Bíblia diz que Herodes mandou matar todos os meninos de 2 anos para baixo. Herodes era rei. Quando a notícia chega para o rei Herodes, de que o rei dos judeus nasceu, Herodes ficou perturbado. Herodes ficou incomodado. Então o que ele fez? Ele mandou matar todas as crianças, todos os meninos de 2 anos para baixo. Então você precisa entender que tem pessoas que até ao nascer incomodam. Você sabia que tem gente que tem raiva até do filhinho, às vezes, de uma pessoa? Tem raiva, às vezes, até da criança? É um incômodo. Então quem nasceu para dar certo, quem nasceu para fazer a diferença, vai incomodar. Jesus, assim que nasceu, já começou a incomodar. Jesus incomodou quando foi batizado por João Batista. Lembra do episódio? Mateus 3, 16, 17, a Bíblia diz: assim que Jesus foi batizado, saiu da água, naquele momento o céu se abriu. E ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz dos céus disse: este é o meu filho amado, de quem me agrado. Imagina o diabo ouvindo a voz do céu. Imagina o diabo ouvindo Deus falando. O diabo se incomodou. Por que o diabo se incomoda quando Jesus é batizado nas águas? Porque o diabo sabia que estava perto para se cumprir o que está escrito lá em Gênesis 3,15. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o seu descendente. Este lhe ferirá a cabeça. O diabo se incomodou porque ele sabia que a derrota dele estava chegando. Jesus incomodou também lá no deserto. Lembra Mateus capítulo 4? Jesus venceu as tentações. 40 dias e 40 noites sendo tentado. Foi tentado pessoalmente por Satanás, mas Jesus venceu. Ele incomodou também lá no deserto, porque lá no deserto ele venceu. Jesus incomodou no seu ministério. João capítulo 5, se você ler lá o versículo 10 e o versículo 16, você vai ver que quando Jesus cura aquele paralítico, que há 38 anos estava lá no tanque de Betesda, a Bíblia diz que os religiosos se incomodaram porque Jesus levantou aquele paralítico. Os religiosos ficaram perturbados porque Jesus curou aquele paralítico. Lucas capítulo 13, versículo 14, a Bíblia diz que Jesus incomodou o dirigente da sinagoga quando curou a mulher encurvada. Então se você for olhar para a Bíblia, você vai ver Jesus incomodando. Do nascimento até a morte, e depois da morte, Jesus incomoda. Jesus incomodou o inferno na cruz, Colossenses 2,15. E tendo despojado os poderes e autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Jesus incomodou quando ele morreu lá na cruz. Porque quando ele morreu lá na cruz, quando ele rendeu o Espírito, a Bíblia diz que ele venceu, ele triunfou sobre os principados e as potestades. Jesus triunfou sobre o inferno lá na cruz. Então até na sua morte, Jesus incomodou. Jesus incomodou também quando ressuscitou. Eita glória! A Bíblia diz que Jesus venceu a morte. 1 Coríntios 15, 55 diz: onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? Jesus incomodou também quando ressuscitou, porque ele venceu aquela que parecia invencível. Ele venceu a morte. Jesus incomodou também quando subiu, na ascensão, quando ele foi para o céu. Porque antes de subir, Jesus reafirma a promessa. Olha o que diz o versículo 8 do capítulo 1 de Atos dos Apóstolos. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Jesus incomodou quando foi para o céu também, porque antes dele subir, ele fala para os discípulos: fiquem em Jerusalém, permaneçam em Jerusalém, porque vocês vão receber a promessa, vocês vão receber o Espírito Santo. E Jesus incomoda um pouco mais ainda lá em Atos capítulo 1, porque quando Jesus sobe, olha o que a Bíblia diz no versículo 9:
A Bíblia diz: tendo dito isto, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles, e eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. De repente surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. Jesus incomodou mais um pouquinho aqui, porque quando ele subiu, os 2 homens de branco apareceram e disseram: ei, esse mesmo Jesus que está subindo, ele vai voltar. Ele incomodou quando subiu e vai incomodar porque ele vai voltar para buscar a igreja. É por isso que eu fiz questão de falar de Jesus. Porque em João 15:18, Jesus deixou bem claro que quem serve a ele vai incomodar. Assim como Jesus incomodou em toda a sua trajetória, nós que servimos a Jesus também vamos incomodar. Eu quero que você escreva aí nesta manhã, diga assim, ó, escreve aí: eu nasci foi para incomodar. Escreve, porque quem não incomoda é porque não faz a diferença. Escreve aí, olha, eu nasci para incomodar. Deus te chamou, Deus te marcou para você incomodar. Tem que incomodar mesmo, Clara Pereira. Dani Santos, tem que incomodar. Tem que incomodar mesmo, Josiane Alves. Tem que incomodar, Cleide Santos. Tem que incomodar, não adianta. Isso, Clarice Souto. Isso profetiza, eu nasci para incomodar, Vai incomodar o vizinho, vai incomodar o fofoqueiro, vai incomodar o perseguidor. Tem gente que incomoda o jeito que fala, o jeito que canta, o jeito que prega, o jeito que anda, o jeito que se veste. Tem gente que incomoda de todo jeito. Você nasceu foi para incomodar mesmo. Isso, Francimere Barbosa. Eu nasci foi para incomodar. Isso aí, profetiza. Profetiza, tem que incomodar mesmo. Porque se Jesus fez a diferença nesta terra e ele incomodou, nós também temos que incomodar. A igreja incomoda. A igreja incomoda o sistema. A igreja incomoda o inferno. A igreja incomoda os perseguidores. A igreja incomoda os religiosos. A igreja incomoda aqueles que não creem mais no poder de Deus. A igreja incomoda. Isso, Leleca Barbosa. Profetiza, eu nasci para incomodar. Marli Carmina. Isso, profetiza. Eu nasci para incomodar, isso aí. E quem incomoda é odiado. Quem incomoda é odiado. Quem é odiado é perseguido. E quem é perseguido receberá recompensa. Recebe nesta manhã. Pega o mistério. Quem incomoda é odiado. Quem é odiado é perseguido. E quem é perseguido receberá recompensa. Jesus disse lá em Mateus capítulo 5, versículo 11 e o 12, olha o que Jesus falou: bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus. Pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Eita glória! Tem recompensa, tem recompensa. Eu profetizo nesta manhã, você está sendo incomodado, mas vai ter recompensa. Você está incomodando, mas vai ter recompensa. Vai ter recompensa, Deus vai recompensar. Sabe o que é recompensa? Recompensa é presente. Deus vai dar presente para pessoas neste dia. Deus vai dar presente para pessoas nesta manhã. Porque você nasceu foi para incomodar. E quem incomoda vai receber recompensa de Deus. A igreja incomoda, a igreja é odiada pelo sistema, a igreja, ela incomoda o inferno, a igreja é perseguida e a igreja será recompensada no nome de Jesus. O que eu quero profetizar para a tua vida nesta manhã é recompensa dos céus. Tem recompensa dos céus para a sua vida. Tem recompensa dos céus para a sua casa. Tem recompensa dos céus para o seu ministério. Reminachei. Tem recompensa dos céus para o seu ministério. Você é um escolhido, uma escolhida. Deus vai recompensar. Tem recompensa dos céus para o seu ministério, pastora Marlete. Tem recompensa dos céus, Netinha Medeiros. Creia. Tem recompensa, Deus vai recompensar. Reminachei. Creia que tem recompensa, Cleide Santos. Deus vai recompensar. Deus vai trazer presente. Deus vai entregar vitória. Reminachei. Você incomoda porque você nasceu para ser diferente. Você incomoda, Clarice Souto, porque você nasceu para ser diferente. Você incomoda porque você nasceu para dar certo. Você incomoda porque você é luz. E a luz incomoda as trevas. Creia, Kelly Cristina.
Kelly Cristiana, creia que Deus vai recompensar, porque você é uma escolhida. Você é uma escolhida. Creia, Josiane Alves. Josiane Alves, recebe nesta manhã. Creia, Francimeire Barbosa. Eu profetizo nesta manhã, tem recompensa dos céus. Creia, toma posse desta palavra. Profetiza aí nesta manhã, eu recebo a recompensa dos céus. Escreva aí, eu recebo a recompensa do céu. Shai, comandecei. Tem muita gente que persegue, que fala mal, que só sabe jogar pedra. Mas os mesmos que te perseguem vão ver quando a recompensa chegar. Vão ver quando Deus te exaltar. Vão ver quando Deus te honrar. Eminacei, recomandacei. Vai chegar a recompensa, tome posse. Vai chegar a recompensa, Marli Carmina, creia. Deus vai recompensar, Graziela Souza. Arai, comandacei. Eu profetizo nesta manhã, eu profetizo Deus recompensando a sua vida, Deus trazendo recompensa dos céus. Isso profetiza, Dani Santos, eu recebo a recompensa dos céus. Isso profetiza, Joselma. Isso.